Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo desse canal. Sou a professora Carol Freitas. Vamos dar continuidade à nossa série de vídeo, Redação da Aprovação. E hoje eu quero falar sobre uma coisa com você, de algo que pega muito no pé do candidato, no pé do aluno, na hora de escrever o texto dissertativo argumentativo, que é saber a diferença entre tema, fato e tese. Essas três coisas são necessárias para o seu texto, mas cada uma tem um papel diferente, cada uma tem um lugar exato de aparecer no texto. Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber é o que é o tema. E o tema é o recorte de um assunto sobre o qual você deve dissertar, ou seja, sobre o qual você deve falar ali naquele espaço de texto. Né? Então, por exemplo, já passaram pelo Enem alguns temas, como a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, o assunto geral é internet. Aí, a gente tem já um recorte do assunto internet, que vem controle de dados na internet, é o nosso primeiro recorte. E aí, a gente tem outro recorte, comportamento do usuário, né? Relacionado ao controle de dados na internet. Mas é só esse comportamento que importa? Não. Eu preciso falar sobre a relação de manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, é uma cadeia de assuntos, né? Primeiro assunto aí, internet, é o nosso assunto geral, e o recorte ele vai ficando cada vez mais específico. Por isso que quanto maior o nome que você tem, o tema que você tem, é mais difícil você tangenciar, porque você tem ali exatamente o que você deve dizer. Temos também, né, já tivemos o tema Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Então, qual é o assunto principal? Educação. E o que é mais? Educação inclusiva de surdos. Então, a gente vai fazer o recorte dentro de educação inclusiva, o recorte de desafios para a formação educacional de surdos, o recorte dentro do assunto educação. Do mesmo jeito que a gente teve, né, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então, tema geral, o assunto geral, violência, esse recorte, dentro desse assunto, nós fazer um recorte temático, ou seja, falar sobre o tema, que é aquela frase que o texto nos pede, né, que a prova nos pede. Então, eu vou falar sobre a violência? Não, eu vou falar especificamente sobre a violência contra a mulher. E não somente isso, mas a persistência, a manutenção, né? Por que ainda existe? Assim como o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Qual é o meu assunto principal aqui? É saúde. Dentro de saúde, eu faço um recorte do tema doenças mentais e os estigmas associados a essas doenças mentais. Assim como, né, por fim, tivemos aí a democratização do acesso ao cinema no Brasil, que na verdade foi o tema de 2019. Recorte temático do assunto geral, arte e cultura, né? Então, você vai falar, vai devagar sobre arte e cultura? Não, você vai falar especificamente sobre o cinema e a questão da democratização do acesso ao cinema. Bom, entendido o que é o tema, vamos para o que é o fato. Fato é toda informação verídica do mundo real. E qual é o problema de trazer um fato no momento que não é o momento para trazer? Acontece que muitos alunos trazem, por exemplo, um fato como tese. Por que, professora, que eu não posso usar um fato como tese? Porque o fato é um fato, independentemente do seu ponto de vista ou não. E o avaliador, né, a prova que avalia, quer ver se você tem um senso crítico a respeito daquele tema. Para demonstrar esse senso crítico, você consegue demonstrar por meio da apresentação de teses, que são os seus pontos de vista, e não os fatos, que são realidades aí que acontecem, você querendo ou não, você concordando ou não. Então, por exemplo, são informações verídicas do mundo real, né? São fatos. O Brasil é um país violento,
se formos falar sobre violência, por exemplo. Muitas pessoas não têm acesso à internet, se formos falar sobre tecnologia. O cinema é um privilégio para determinadas pessoas. É um fato, né? Realmente é uma realidade. É assim que acontece. Doença mental não é loucura. Independentemente do seu ponto de vista, isso é um fato. Doença mental não é loucura. Então, você não pode trazer, por exemplo, se o tema for persistência da violência contra a mulher, como tese, dizer que o Brasil é um país violento. Porque é um fato. Não serve como uma base para você argumentar os desenvolvimentos. Então, o que serve como base de argumento? O que serve como tese? É o seu posicionamento crítico a respeito dos fatos relacionados ao tema. Então, por exemplo, se você quer dizer, né, quer associar a persistência da violência contra a mulher ao fato do Brasil ser um país violento, você pode fazer isso. Qual é o problema? É que você precisa problematizar. Então, você vai dizer a existência da violência contra a mulher, existe pelo fato do Brasil ser um país violento. E isso acontece por quê? Pela razão 1 e pela razão 2, né? Pela cultura machista, pela história, o histórico machista que o país possui. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de redação nota 1000. O primeiro é da Juliana Souza, que traz aqui, né, o nosso filósofo Nietzsche, para apresentar o assunto principal, né, do tema que ela vai abordar. Sendo o filósofo Friedrich Nietzsche, a arte existe para impedir que a realidade nos destrua. Sob essa ótica, é inegável a crucialidade das expressões culturais. Olha só, expressões culturais. É o assunto geral desse tema. Então, a gente já sabe que o tema que ela vai abordar aqui é a democratização do acesso ao cinema. Como é que eu sei? Ela fala do assunto principal, do assunto geral, para a promoção do bem-estar do homem moderno. No entanto, ao se observar o caráter excludente do acesso ao cinema, aqui ela apresentou o tema. Ela não usou a democratização do acesso, porque o que ela quer defender é a não democratização, é justamente a exclusão, o caráter excludente. É notório que essa imprescindibilidade não tem sido considerada no país. Olha aqui, essa imprescindibilidade não tem sido considerada no país. Isso é um fato. O fato da cultura e do cinema ser algo imprescindível para a formação do ser humano não tem sido considerado no país. Fato. Logo em seguida, ela diz por que essa imprescindibilidade não tem sido considerada no país. Nesse sentido, pode-se afirmar que motivo 1, tese 1, a negligência governamental e tese 2, a escassa abordagem do problema, 2, agravam essa situação. Então, ponto de vista 1, ponto de vista 2. Olha um outro texto, nota 1000, agora da Amanda. A violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos nas últimas décadas. Olha, já sabemos que ela vai falar sobre a violência contra a mulher, porque ela já usou as palavras, não do tema, né, que já deixa aí claro que ela vai falar sobre esse tema, mas sobre o assunto geral, que é violência, e o recorte contra a mulher. De acordo com o mapa da violência de 2012, o número de mortes por essa causa aumentou em 230% no período de 1980 a 210. Então, ela trouxe aqui um dado que é um fato. Além da física, o balanço de 2014 relatou que 48% de outros tipos de violência relatou ser de 48% de outros tipos de violência contra a mulher, desde a psicológica. Mais um fato, né? Que existem diversas violências contra a mulher, inclusive a psicológica. Agora, ela vai trazer o ponto de vista dela. Nesse âmbito,
pode-se analisar que essa problemática persiste, porque motivo 1, por ter raízes históricas e ideológicas. Motivo 1, raízes históricas. Motivo 2, raízes ideológicas. Então, ela está apresentando aqui teses, pontos de vista dela, a partir do que ela tem como fato para discorrer sobre o tema. Por fim, trouxe a redação da Júlia Sampaio, redação nota 1000 do ano passado, já usei algumas vezes aqui nesse canal. No filme Estadunidense Coringa, o personagem principal, Arthur Fleck, sofre um transtorno mental que o faz ter episódio de riso exagerado e descontrolado em público, motivo pelo qual é frequentemente atado nas ruas. Então, a gente já sabe que ela vai falar sobre doenças mentais. A imagem que ela usa aqui para iniciar o texto sofre de um transtorno mental. Então, a gente sabe que vai vir um texto aí sobre saúde mental. Em consonância com a realidade de Arthur, está de muitos cidadãos, já que o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira ainda configura um desafio a ser sanado. Ela misturou o tema com o fato, né? É um fato. E, geralmente, o tema é um fato que precisa ser problematizado. Se ele não já vem problematizado, você precisa problematizá-lo. Então, o tema era o estigma associado às doenças mentais no Brasil. Você pode seguir duas vertentes. Falar por que esse estigma ainda é associado, né? Por que ainda existe esse preconceito? Ou você ir para o lado das consequências. Quais as consequências na sociedade que esse preconceito produz? O que ela escolheu? Isso ocorre pela negligência governamental, então ela trouxe causas, os motivos para que isso aconteça. Isso ocorre, motivo 1, pela negligência governamental nesse âmbito. Aliás, né? Ela está dizendo que isso ocorre, motivo 1, negligência governamental nesse âmbito. E o motivo 2, discriminação dessa classe por parcela da população verde e amarela. Então, as duas teses dela se embasam em causas para o problema que o tema trouxe. O problema é o estigma associado às doenças. E agora, a partir de você dizer como você deve, como você considera esse problema, o que é que você considera causa, ou o que é que você considera consequência, ou você considera causa e consequência. Por que a gente defende a existência de apenas duas teses? Porque o espaço para você texto dissertativo, argumentativo do Enem é muito curto, são 30 linhas, e você vai fazer isso à mão, né? Então, você tem uma tese que vai ser discutida no desenvolvimento 1, né, o seu ponto de vista, e não pode ser um fato. A partir do seu ponto de vista, você pode trazer fatos que comprovem, mas o seu ponto de vista não pode ser um fato. Assim como a sua tese 2 vai ser defendida no desenvolvimento 2. Então, é por isso que, normalmente, né, você encontra textos nota 1000 somente com duas teses. Porque é o que você vai conseguir fazer ali na sua desenvolver a sua reação. Certinho? Então, o que eu tinha para conversar com você hoje é para fazer essa diferença entre fato, tema e tese, para que você saiba onde trazer cada coisa, que você entenda que não precisa trazer fato como tese. E por que você não pode trazer fato como tese? Porque você precisa demonstrar o seu posicionamento crítico. E a criticidade está na sua opinião, no seu ponto de vista, e não no que já acontece, independentemente do seu ponto de vista ou não. Certinho? Bom, deixa aqui seu like, qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo nos comentários e até o próximo vídeo.